Oremos ao Senhor. Pai, Tu és esta fonte de água viva e que refrigera nossa alma com a Tua presença, com Teu perdão. Ó Deus, queremos lhe agradecer pelas Tuas misericórdias, pelo Teu grande amor, pela bondade, os benefícios que o Senhor nos tem prestado. Queremos lhe agradecer, ó Deus, por esses irmãos e irmãs, e eu rogo que a cada dia o Senhor possa despertar no teu povo mais sede por ti, mais fome por ti, mais desejo de Deus. Ó Deus, despertar as coisas que são dos céus na vida da tua igreja. Abençoa-nos mais uma vez, que esses louvores subam até a tua presença como um perfume agradável a ti. Em nome de Jesus. Fale conosco. Amém. A nossa boa noite, irmãos, que a graça do Senhor seja com todos vós. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Eu quero conversar nesta noite com a igreja. Efésios era uma igreja, os efesianos eram uma igreja exemplar. Enquanto os coríntios deixavam muito a desejar, os efesianos eram um exemplo. Os colossenses, né? Sinal de que eles haviam assimilado a mensagem do seu pastor. Verso 3 em diante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Podeis assentar? Como servos de Deus, filhos de Deus, nós devemos ter uma preocupação latente, uma preocupação forte. Procurando saber qual é a nossa posição dentro do corpo de Cristo. Eu vou falar sobre a posição do crente em Cristo. Há pouco saiu uma mensagem sobre isto, a posição. Qual é o meu lugar? Qual é o teu lugar? Dentro deste corpo. Se você pertence a este corpo, ninguém pode pertencer a ele se não for batizado pelo Espírito. Agora, uma vez estando neste corpo, é preciso ocupar o seu lugar. A orelha tem que estar no seu devido lugar, o nariz no seu devido lugar, a mão no seu lugar, os olhos. Cada órgão tem que estar no seu lugar. Você não vai encontrar o coração do lado direito, você vai encontrar ele aqui do lado esquerdo, não é certo? E uma vez encontrando o seu lugar, então, você saberá o que fazer e como fazer. Eu vejo que as coisas, às vezes, andam tanto atrapalhadas. Na nossa vida, as coisas se atrapalham, por quê? Só há uma resposta para isso, é porque as coisas não estão no seu devido lugar. E nada fora do seu lugar pode ser de grande e bom benefício.
a esposa fora do seu lugar, o filho fora do seu lugar, o marido ou o cristão, você não pode pensar que isto pode contribuir para o melhor. Então, a nossa posição deva ser essa, a preocupação deva ser esta. Qual é o meu lugar? Você tem que preocupar, a moça, o rapaz, o irmão, qual é o meu lugar dentro deste corpo? Para isto você tem que abrir o seu coração e preocupar, porque isto te levará a orar, a perguntar a Deus, a se vigiar. E assim você vai encontrando o seu lugar e será realmente não um atrapalho, mas uma bênção dentro do corpo de Cristo. Se você usa toda fechadura, sabemos que existe uma chave determinada para ela. Não existe uma chave geral para abrir todas as fechaduras. Cada fechadura existe a sua chave. E quando aquela chave ela entra na fechadura, eu estava observando ali na minha casa esses dias, a coisa não funcionava, às vezes entra a chave, mas não gira, não dá de girar, tranca. E você sabe que não é a chave certa. Mas quando você usa a chave correta, o que acontece? Aquilo gira normalmente, sem estar esforçando, sem estar quebrando a chave. Tem pessoas que forçam tanto a ponto de quebrar a chave, é porque não é a chave correta. Por que forçar? Por que perder tempo? Faça a coisa correta, use os meios corretos, a ferramenta correta, e você terá o resultado correto. Não force as coisas, mas simplesmente trabalhe de acordo como é preciso ser trabalhado. Você nunca encontrará um trem de ferro aí nas estradas, no asfalto. Ele irá caminhar sempre em cima dos seus trilhos. Então, encontre a maneira certa, a posição certa, e você terá resultados favoráveis, resultados maravilhosos. Por exemplo, se eu conheço ali em Goiás uma certa região que tem uma planície embaixo, em cima, do lado da Bahia, há uma montanha, uma certa montanha pequena, e ali corre um rio. E daria de trazer a água por gravidade e irrigar até o último palmo daquela planície. Mas uma pessoa tem que trabalhar, para conseguir isto, tem que trabalhar com a lei da gravidade. Então, dá de puxar a água dali, sem gastar energia, irrigar tudo, mas tem que trabalhar da maneira correta, pela lei da gravidade. Então, fazendo assim, irmãos, isso faria o quê? Poderia irrigar, poderia ter boas plantas, não estaria sofrendo a secura do verão, poderia ter o ano todo plantas, se plantar e aproveitar a terra. Agora, não adianta, se não usar a maneira certa, não adianta a pessoa dizer, ó água, ó grande água, eu sei que você pode molhar minhas plantações, eu sei que você pode fazer minhas plantas produzirem, germinar, crescer, produzir. Ó água, eu sei que você dará vida à minha lavoura. Então, não é reconhecer que a água faz isto que ela irá fazer. Você tem que usar ela da maneira certa. É a mesma coisa com Deus. Ó Deus, eu sei que tu podes curar, eu sei que tu podes operar, eu sei que tu podes me transformar, eu sei que tu podes me libertar, eu sei que tu podes me abençoar, eu sei que tu podes fazer uma pessoa diferente. Ó Deus, tu és poderoso. Está bem.
Ele é tudo isto. Mas se você não trabalhar da maneira correta, da maneira certa, como se tem que usar a água, trabalhar da maneira certa, não adianta reconhecer os valores da água. Não adianta reconhecer que Deus faz isto, que Deus faz aquilo, que Deus é isto, Deus é aquilo, e que Deus pode. Você simplesmente pode gritar o máximo. Pode gritar, pode ficar rouco, você pode falar línguas, pode profetizar, pode emocionar, pode dizer, Senhor, tu fez isto, tu faz aquilo, mas você nunca vai obter o que necessita se não andar pelos canais corretos. A posição correta, a maneira correta. É preciso operar através dos canais certos. E temos tido muitas decepções. Você tem tido, eu tenho tido, mas o fracasso não é Deus o culpado. O culpado é você, sou eu, quando deixamos de trabalhar pelos canais corretos. Porque Deus não vai sair do seu lugar, da sua posição, para atender a reivindicação de alguém que não esteja no seu devido lugar. Então, o que a igreja precisa? Reconhecer o seu lugar e estar no seu devido lugar. E não sair deste lugar, mesmo quando vêm as lutas, mesmo quando vêm as dificuldades, mesmo quando vêm as ideias, opiniões, razões, você não saia do seu lugar. A tua vitória está em permanecer no teu lugar em Cristo. Porque é ali onde Deus nos encontra, é ali onde Deus nos abençoa, é ali onde Deus nos dá força, é ali onde Deus nos dá vitória. Quando Moisés encontrou com Deus, ele não foi a um lugar onde não havia Deus. Ele foi pastorear o seu rebanho ao pé do monte de Deus. E ali ele encontrou com Deus. Você tem que sempre estar buscando a Deus aonde Deus está, invocá-lo no seu lugar santo. Da mesma maneira, se não usarmos os meios certos, nunca obteremos sucesso. E a mesma coisa, nunca você terá sucesso se você não fizer a coisa da maneira certa. Então, pode gritar, pode dizer, ó Deus, eu te reconheço, Deus, tu és poderoso, tu és isto, tu és aquilo. Ele é ou não é? É. Mas como usar toda esta dinâmica? Como usar todos esses seus benefícios? Ó Deus, eu sei que tu podes me libertar, eu sei que tu podes me transformar. Você pode dizer, eu creio nisto, Senhor. Mas você crê que a água pode irrigar e dar vida? Mas como vamos fazer para trazer ela? Como vamos fazer para trazer Deus? Por isso disse o irmão Brana, a razão como Deus me usa é pela maneira como eu me rendi a Ele. Nós vemos em nosso profeta, o mensageiro, uma preocupação diária de conhecer a vontade de Deus para cada passo na sua vida, para cada dia da sua vida. Ele queria saber a vontade de Deus. E para isto, ele recorria às Escrituras. Ele não recorria às suas ideias, seus planos, mas recorria às Escrituras. E as Escrituras revelam o plano de Deus para a vida de cada pessoa.
Agora, Deus, Ele está aí. Ele pode fazer tudo isso, igreja. Vamos dar um outro exemplo. Você chega aqui na igreja e vê que não tem eletricidade. Ou chega na sua casa e vê que não tem luz. A primeira coisa, o que é que você faz? Você vai lá no contador e olha, vê se a chave não está caída. Não, não está. A segunda coisa você faz, você olha pelos vizinhos e vê que eles têm luz. E a sua luz está conectada na mesma linha deles, no mesmo transformador. Qual é a dedução que você tem? Você pode dizer, não tem luz. Não, tem luz, a eletricidade está aí. Mas é algum cabo, algum fio aí que está desconectado, a coisa queimou, algum circuito, algum problema. Mas a energia está aí. Você vai fazer o quê? Você vai procurar onde está o problema, consertar o problema, resolver o quê? O problema. Deus está aí, pronto para operar, pronto para transformar, pronto para abençoar, pronto para levar esse peso e mágoa do teu coração, pronto para te fazer forte, animado e vitoriosa. Deus está aí, como a energia está aí. Mas por que ela não está chegando? Por que essa lâmpada não brilha? Por que esse crente não brilha? Ele é a luz, mas por que ele não está dando a luz? Algum problema. Por isso você tem que ir aonde está a causa. E uma vez eliminando a causa, o problema, você vai obter os benefícios da eletricidade. Você vai obter os benefícios de Deus. Então o problema está onde? É nos fios. O problema está em nós. É porque a coisa não está fazendo da maneira certa. Não está operando da maneira certa. Por exemplo, vamos por mais um exemplo. Ali está o carro. Ele tem pneu, ele tem o volante, ele tem a gasolina, ele tem tudo. Está tudo pronto. Você entra ali, quando você dá partida, ele fica e não pega. Você vai jogar o carro fora? Vai dizer que não presta? Você sabe que é um problema ali. Ou será que Deus não responde a oração? Você crê que Deus responde orações? Você crê que Deus, Ele transforma? Você crê que Deus é vida? Você crê que Deus traz o refrigério? Deus é a resposta para todas as nossas necessidades. Agora, se a algum ponto Ele não está te respondendo, então pare, alto lá. Foi o que fez Josué. Deus nos prometeu dar vitórias. E agora fomos derrotados nesta pequena cidade. 12.000 homens foi o suficiente para correr 50.000 homens dos nossos. Morreu 36 companheiros. Aonde está o problema? Aonde está o problema? Josué simplesmente, como disse, deu um alto. Pare, vamos ver onde está o problema. Porque Deus prometeu uma coisa e a coisa está saindo diferente. Aonde está o problema? Primeiro, olha, Senhor está em mim. O pastor primeiro tem que olhar, ver se o reflexo. Porque às vezes a verdade é que há muitas coisas que a igreja sofre e o problema está no pastor. Então primeiro ele tem que olhar se ele não é o culpado. Os pais têm que olhar. Se você não é o culpado, a culpada de tanto problema dentro de casa, seja sincero, faça um autoexame. Josué fez isto, olhou, o problema não é comigo,
É com vocês, cooperadores? Não, não é. Então vamos orar, vamos chegar diante de Deus, vamos perguntar a Deus. E eles não podiam achar aonde estava o problema. Foi preciso Deus vir e dizer: Josué, Israel pecou. O importante, Deus não diz, Acã pecou. Não, Israel, o corpo todo. E o profeta diz: você sabe, ó crentes, que os vossos pecados impedem a Deus de curar, de libertar, de operar na igreja? A presença do ímpio não impede. Mas o crente, se você não está agindo conforme é preciso agir, como fostes ensinado, conforme você propôs a servir a Deus, e você faz isto conscientemente, teimosamente, você impede de Deus operar mais profundamente, de abençoar, como Ele gostaria de abençoar. Então veja, Deus teve que dizer a Josué: o pecado está em Israel. Agora aonde? Reúna as tribos. Separe a tribo de Judá. As outras estão livres. Casa por casa da tribo de Judá. Separe a casa tal. Chegue homem por homem de cada dessa família, dessa casa. A coisa chegou em Acã. Conta, Acã. Dê glória a Deus. Aonde está o problema? A coisa foi apontada. Está apontado, está aí o problema. Realmente, eu cobicei ali no dia da tomada de Jericó, cobicei uma capa babilônica, uma cunha de ouro, e algo isso e isso. Eu peguei, levei, cavei ali na minha tenda e tampei, está debaixo do tapete na minha sala. É triste reconhecer a coisa depois que Deus espreme e faz a coisa vir à tona, né? Porque não há nada oculto que um dia não venha a ser revelado. Vocês acham que um pecado de adultério, uma mentira, um mau comportamento, você não impede, vamos dizer, da eletricidade vir, de Deus vir, desta água da vida, vir sobre a sua igreja? Vossos pecados ocultos, como diz o profeta, ele impede. Agora, quer você avançar, quer a igreja avançar, ir adiante com estas coisas da vida? É como disse o irmão Brana para uma jovem que veio, uma mulher que veio diante dele. Ela precisava da bênção de Deus, ela estava necessitada. O irmão Brano começou a dizer: irmã, você deixou do seu marido, porque você não amava, você buscou outro homem, você separou dele. Você tem feito isso? E ela começou a chorar. Daí ele fez uma pergunta: como você tem coragem de ir com isto na sua vida? Como você tem coragem de ir com coisas erradas? Sabe que ali está circuitado. Não foi feita uma confissão de coração, um acerto de coração. Não houve sinceridade naquele negócio. Não houve suficiente temor nessa ou naquela atitude. Como prosseguir com uma coisa desta, igreja? Nós temos que ir, porém com a boa consciência, diante de Deus, para conosco mesmo e para com o nosso próximo. Esta é a qualidade de vida, você ter um coração limpo perante Deus. Mas se o teu coração te condena, disse João, como você terá confiança? Quer que o carro funcione? Conserte. Mas sabe qual é o problema?
é que forçamos a barra, como diz o ditado. Queremos que Deus abençoe. E pensamos que tudo tem que resolver pela oração. Tudo tem que resolver pelo jejum. Tudo tem que resolver pela pressão. Eu não quero que Deus, eu vou dizer a vocês, eu não quero que Deus me abençoe desta forma, porque eu vou cair na vontade permissiva. E eu quero é a vontade perfeita dele. Então vou pressionar a Deus. Termino caindo no perigo de uma vontade permissiva. E a vontade permissiva não é a perfeita. E a vontade permissiva simplesmente é como pregamos há muitos anos atrás: não seja enganado com as bênçãos. Quem recorda? Mas se criar uma certa cultura, a verdade é que o mundo cristão tem criado uma cultura errada. Muitos pensam, você tem que dar dinheiro, tem que fazer voto. Tem religiões explorando o povo. A altura da tua bênção é a altura da tua oferta. Vocês sabem que essas igrejas neopentecostais fazem isto? Outros pensam, eu tenho que fazer um voto. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você não tem que fazer nada. Nos diz as Escrituras que a obediência é melhor do que o sacrifício. Tem que pôr a faca na barriga de Deus e pressionar para Ele me dar isto, me dar aquilo. E até usamos, é falta de fé. Irmãos, você pode ter a fé que você queira ter. Mas se você não trabalhar da maneira certa, você não pode ter os benefícios reais de Deus. Você não pode ter o benefício da eletricidade. Você não pode ter o benefício da água para irrigar a tua lavoura. Você tem que procurar a maneira certa. Tiago nos diz, pedi e não recebeis. Olha bem. Por que, irmão Tiago? Porque vocês pedem mal. Vocês pedem com o intuito para gastar em vossos deleites. Nós vemos, no Velho Testamento, até sobre o jejum, um jejum que agrada a Deus. Deus diz, vocês jejum é para discussão, é para dar punhadas um no outro. Jejum é para ser com altivez, para dizer eu jejum 3 vezes por semana, ou 1 vez por mês. Ou eu oro, ou eu medito, ou eu isso. A coisa é a vanglória. Os motivos e objetivos estão errados. Por isso Tiago diz, pedi e não recebe. Por quê? Os propósitos não estão corretos. Querem as coisas de Deus para regalia própria, para deleites carnais, para vanglórias. E às vezes para humilhar o próximo. Querem revelação para humilhar o próximo. Querem entender a Bíblia para humilhar o próximo. Querem entender melhor a mensagem para pisar nos demais. Uma certa vez alguém chegou ao seu pastor e disse, pastor, naquele tempo só tinha as eras da igreja. Eu li as eras da igreja, mas li mesmo. Para me saber, para me poder saber mais do que todos os demais. O pastor disse, esse não é um propósito certo. Nós devemos nos aproximar com o que Deus tem nos dado, com o coração aberto para o nosso benefício espiritual. Nunca para contendas, nunca para políticas,
nunca para criar partidos, mas para a nossa edificação, para o benefício espiritual de nossas vidas. Mas vocês vejam, há muita cultura errada. Cultura quer dizer, é um princípio que as pessoas mantêm, de obter as coisas de Deus, de chegar a Deus. Tem seu quadro, que é Deus. E acho que para obter isto, por exemplo, tenho que ter fé. O profeta diz, a fé tem caminhos. Você pode tomar a estrada aqui, que vai para um lado, sendo que você está indo para outro. Vamos dizer, você pensa em ir para Nonoá e você está indo para Xanxerê. A fé tem caminho certo. Tem que usar o canal correto. Por isso a nossa preocupação deve ser esta. Senhor, eu quero estar no meu lugar. Custa sacrifício? Custa, mas eu quero estar ali. Porque é ali onde eu serei abençoado. É ali onde eu serei arrebatado. Onde eu serei arrebatada. É do meu lugar. E ninguém será arrebatado fora do seu lugar em Cristo. Não importa o quanto você creia na mensagem, creia nisto, faça isto, faça aquilo, ou quanto você trabalha para Deus, a sua vida tem que estar na posição correta em Cristo. A sua fé. É aí onde nós somos preparados para o arrebatamento. É cada um estando no seu devido lugar. Não é a orelha no lugar do nariz, o nariz no lugar da orelha, o pé no lugar da mão, a mão no lugar do pé. É membros do corpo, mas está tudo deslocado. Vira um monstrengo. Não é certo? Então vamos deixar essas velhas culturas. Vamos deixar dessas ideias próprias, igreja. Faça como a professora ali no quadro. Faça um apagador, apaga tudo isto que não tem te levado a um crescimento espiritual, a maiores benefícios. Mas pastor, isso aqui me serviu. Mas será que isso hoje está servindo? Porque há muitas coisas que antes foi um bem, às vezes serve como atrapalho. Houve um tempo que a carroça era uma coisa moderna do dia, era preciso. Mas hoje é o quê? Põe uma carroça aí no meio da avenida. Vê se não vai atrapalhar o trânsito. Nós temos que, a verdade é como nos diz a Bíblia, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus e se aprofundando. Por isso é preciso, como diz, estar com a antena, o radar em ordem, para captar qual é a vontade de Deus. E Deus tem um propósito para com cada um de nós. Deus não te chamou por nada. Não, Deus te chamou para um propósito. Deus me chamou para um propósito. Senhor, então cumpra em mim o teu propósito. Não importa se este propósito vai ferir os meus. Não é os meus que são importantes, Senhor. É os teus. É preciso se preocupar, estar na posição certa. E eu digo uma coisa, quando as coisas estão atravessadas, não jogue a culpa para A ou para B. Não jogue a culpa ali ou acolá, não passe a pena. Mas faça uma avaliação, um autoexame. Tenho eu andado conforme Deus quer que eu ande? Está o meu coração limpo diante de Deus? Meus motivos e objetivos são corretos? Faça uma avaliação com sinceridade, com temor, com oração,
com meditação, e tome uma posição. A coisa não está bem aqui ou ali, tome uma posição, porque sem tomar posição não se vai em lugar algum. E uma posição não deve ser tomada só enquanto, vamos dizer, as águas estão movendo, Deus está operando, Deus está presente, eu me emociono, então eu tomo uma posição agora. A verdadeira posição é aquela que te muda. E geralmente essas posições, elas nunca deveriam ser tomadas só nas horas de entusiasmos. Mas a gente deve tomar elas com reflexão, com responsabilidade e pedindo: Senhor, é o meu propósito, tu me ajudarás? É um caso entre Deus e você. Eu sei que é lindo, é bom, que a presença de Deus nos emociona. Mas a nossa vida espiritual não deve depender só disso. A nossa vida espiritual depende daquilo que Deus tem nos falado. Se Ele nos traz emoções ou não. Se Ele nos cura ou não. Se Ele responde nossas orações ou não. É como dirá Deus naquele dia. Você orou para você estava doente, você me pediu para te curar, eu não te curei. Você me pediu para ir atender tal coisa, eu não te atendi. Mas você seguiu no fundamento da minha palavra, caminhando comigo. Entre no gozo do teu Senhor. Mas e aqueles que não quiseram ter um compromisso com Deus? Dirão: Senhor, curamos enfermos, expulsamos demônios, tivemos avivamentos, comemos e bebemos, mas não apartaram da coisa errada. Não fugiram. A preocupação deva ser esta: qual é o meu lugar dentro do corpo de Cristo? Esta é a goteira que você tem que sair nesta noite, pingando na tua consciência, te cobrando isto constantemente. E que você seja achado no seu devido lugar. Hoje existe um certo espírito moderno. Qualquer problema, a mulher diz: eu já não quero mais viver contigo, o homem diz: eu não preciso mais. Eu lhe digo uma coisa, irmã: o teu marido e a tua proteção. Fora do seu lugar, você está desprotegida. E eu creio que temos tido suficientes mensagens, exemplos de pessoas que pensavam que estavam acima de tudo e que hoje estão na lama. A tua vitória depende de estar no seu lugar. A minha vitória depende de estar no meu lugar. O sucesso do meu ministério depende da minha permanência no meu lugar, com Deus, com sinceridade, com amor pela igreja, em verdade e pela palavra. Não há vitória fora de Deus. Há ilusões de vitórias. Agora, sendo esta a preocupação, devemos recordar: você não está sozinho, eu não estou sozinho nisto. Não estamos sozinhos. Segundo as Escrituras, a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Não é uma coisa de agora, é antes, a escolha é antes da fundação do mundo. Pense vocês, de entre os bilhões na terra, para quem Deus veio? Para mim, para ti. Você diz: Senhor, quem sou eu? Irmãos, é a graça. Deus permitiu com que esta graça viesse até você. É a eleição. Quantos milhões de espermas existem?
Mas quantos vai fertilizar? Só um que vai fertilizar o óvulo. Os demais morrem. E Deus olhou aquele germe de vida, e Ele lutou, e Ele chegou. E então, veja, a mulher concebeu. Os demais morreram. Isto é pouco, Deus ter te elegido. De entre milhões, Deus ter me chamado, Deus ter te chamado. E também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou, que coisa maravilhosa. É nisto que devemos alegrar, é nisso que devemos festejar. É nesta predestinação. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a boa vontade, o beneplácito de sua vontade. Quer dizer, segundo o seu querer, a sua bondade, Ele nos elegeu. Porque a fé não é de todos. Ou você acha que você criou a sua fé e gerou ela? A fé é um dom de Deus. Deus nos deu esta fé. Deus nos chamou. Jesus disse, não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Frutos permanentes. Não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi. Quem sou eu? Quem é você? E nos escolheu para quê? Para ser seus filhos por adoção. Agora, uma vez filhos, somos herdeiros. Como os filhos herdam tudo que é de seus pais. Nós somos herdeiros de todas as promessas de Deus. Nós somos herdeiros dos céus. Nós somos herdeiros da terra. Nós somos herdeiros da vida eterna. Nós somos herdeiros de tudo. Irmãos, aí estão os benefícios para os filhos e as filhas de Deus. Olha vocês neste tempo, quando o mundo religioso está numa verdadeira Babel, e eu quero vos dizer isso, não procure entender confusão, que você entra em confusão, não seja distraído por esses barulhos. Primeira vez que eu via com certas coisas, eu fiquei meio tonto, entrando em confusão, e eu ouvi a voz do Todo-Poderoso, como vocês ouvem a minha. E ele me disse, não te deixes entrar em confusão. Então empurrei aquilo para longe e fixei meus olhos em Cristo. O mundo religioso, o mundo denominacional estão mortos. Mas não é só o mundo religioso denominacional. Todo espírito denominacional de grupos também estão mortos, mesmo que dizem que estão da mensagem. Lembre-se que é muitos chamados e poucos escolhidos. Então te esforça, ó filho de Deus, filha de Deus, e atinja o objetivo do propósito de Deus. E diga, Senhor, eu quero estar no meu lugar, porque é ali que eu poderei acertar o alvo. Eu não quero errar. Me guia, Senhor. Nós temos que olhar para o alvo. Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é ciência. Nosso objetivo não é religião. Nosso objetivo não é ser a maior igreja da cidade. Nosso objetivo não é ter o melhor e mais bonito templo da cidade. Não, nosso objetivo é o arrebatamento. É a vinda de Cristo. É estar pronto para isso. Aleluia! Este é o nosso objetivo. É estar no arrebatamento com vocês.
Por isso aqui está a palavra que te coloca numa posição certa. Deixe com que essa palavra te tome, pegue na tua mão, te conduza. Lembre-se que hoje em dia vivemos em um verdadeiro labirinto, saídas e entradas por todo lado que qualquer um se perde. Mas lembre-se, Deus tem nos dado o fio da vida, a sua palavra, o seu profeta, o seu mensageiro. Segura neste fio, como o profeta quando perdeu naquela montanha, e lá embaixo estava sua esposa com o filho morrendo, porque não sabia se proteger, e ele disse que tinha antes puxado um fio elétrico, uma corrente, e então ele foi por aquele caminho com sua mão levantada, cansava, parava, às vezes quando ele tinha dúvida ele voltava atrás, e foi indo, o tempo escurecendo, e a neblina realmente não deixava ver nada, mas dali um pouco ele tocou neste fio, e ele disse: eu não soltaria por nada. E um dia nós estávamos perdidos, estávamos atirados para o inferno, mas Jesus, Ele nos encontrou. Ele é o caminho da vida, é o fio da vida. Agarre nele, filha de Deus, agarre nele, filho de Deus. Não solte por nada, aconteça o que acontecer, seja o teu preço o maior que possa te cobrar, mas você não solte de Cristo, não solte da fé, não solte do teu compromisso com Deus. E naquele dia você vai olhar para trás e dizer: Senhor, obrigado. Senhor, valeu a pena. Paulo diz que a glória que haverá de ser revelada não pode se comparar com as lutas presentes. Quer dizer, as lutas, os problemas aqui não são nada diante de tamanha recompensa. Vale a pena ser crente? Mais do que vale. Caminhe de uma maneira verdadeira com Deus, cada família, cada rapaz, cada moça, cada chefe de lar. Que o teu lar tenha um cheiro de Cristo, que as tuas conversações sejam temperadas, sejam corretas. O teu pensar, ande diante de Deus no melhor que você pode caminhar. E dizendo: Senhor, eu quero estar na minha posição. Fiquemos de pé. Obrigado, Pai. Não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu a nós. Portanto, Pai, não nos deixe fracassar. Depois de ter andado tanto, caminhado tanto, não me deixe cansar. Não me deixe fracassar, não me deixe escorregar, por favor. Não deixe minha irmã, meu irmão, Pai. Nossos corações estão tremendo diante de Ti. Tu tens nos predestinado. Ó Deus, e agora compete, Senhor, manifestar, ó Deus, os sinais desta predestinação. Pai, que o Senhor nos guie, nós queremos estar em nosso devido lugar. Que cada um entenda isto, que cada um preocupe com isto e viva para isto. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados. Você está no seu devido lugar. Minha irmã, meu irmão, responda diante de Deus e para a tua consciência. Como pai, como mãe, como esposa, esposo, como cristão, você é luz, você é sal. Você glorifica a Deus com o teu vestir, minha irmã? Ou tem aquela roupa que vai na igreja e a outra para sair na rua? A sua atitude é uma atitude verdadeira, sincera, única?
junto ou longe de irmãos, ou você tem duas atitudes? Então, enquanto há tempo, eu quero te exortar para que você tome o seu lugar em Cristo. Teu lar, tua vida, tudo que há em você deva refletir a Cristo. Deixa Deus penetrar em sua alma. O homem só pode ter uma consciência real da sua posição quando ele chega diante de Deus. Isaías só conheceu a sua condição na presença de Deus, não na presença do sacerdote ou do rei, mas de Deus. Você gostaria que eu orasse por ti? Levantaria você sua mão e diria: irmão Febrônio, ore por mim. Eu quero estar no meu lugar. Senhor, há mãos levantadas e eu levanto as minhas também. Eu oro pela igreja que tu me deste a graça de pastorear. E rogo que o Senhor ponha cada um no seu devido lugar. Porque este é o desejo de nossos corações. Que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos discipline. Ó Deus, que o Senhor possa trazer cada um ao seu lugar, por mais difícil que pareça, por mais que tenha que renunciar, mas que cada um tenha do Senhor a graça, para que neste momento de coração possa desejar, ó Deus, isto, e que o Senhor atenda este desejo. Em nome de Jesus Cristo, porque este é o maior desejo dos nossos corações. Eu posso dizer do meu coração, e eu creio que cada um aqui também pode. É o desejo de te servir com sinceridade, em verdade de coração. Nem que o Senhor passa por cima de todos os demais desejos nossos, porque não queremos que seja feita a nossa vontade natural, mas a tua vontade, Pai. Abençoa nossos irmãos e irmãs, dê força, dê graça, converta-nos a ti, Senhor, cada dia, e assim possamos ser melhores cristãos e cristãs, para te glorificar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar o hino, irmão Beto? Irmão peregrino nesta terra, seja forte nesta guerra, e por Cristo tu estás a enfrentar. Levante o estandarte da vitória, pois ao céu em grande glória breve havemos de entrar. Dá-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente em combate
esse ajoelhado, submisso, encorajado, sob o comando de Jesus. Irmão que neste instante está chorando, saiba que em algum lugar alguém por ti está orando. E não pense que está só neste caminho, seja longe ou bem pertinho, Deus por ti está velando. Dá-me tua mão, dá-me tua mão, irmão, e vamos ao combate. Aleluia. O crente combate ajoelhado, submisso, encorajado, sob o comando de Jesus. O caminho sempre vai se estreitando para aqueles que na terra a Jesus estão amando. O inimigo arma cilada a cada dia, mas nesta grande porfia, o cristão quem sai ganhando. Dá-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso, encorajado, sob o comando de Jesus. Deus unge os passos do obediente, e chorando ou contente, não recua da batalha. Ele dá força suficiente ao guerreiro e fiel crente. Suas promessas não falham. Então dá-me tua mão, dá-me tua mão, irmão, e vamos ao combate. Glória a Deus. O crente combate ajoelhado, submisso, encorajado, sob o comando de Jesus. Mais uma vez, dê-me tua mão.